Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, o problema é que eu não teve como chamar o resto do povo, acabou rolando um pouco de complicação, mas eles vão aparecer sim nos próximos vídeos, tá bom? Não se preocupem, hoje vai ser só eu, a gente vai até ver um vídeo aqui mais curto. O título do vídeo é Vai Jogar, cara. Esse vídeo aqui é do Diário dos Games, e realmente eu fiquei interessado nesse vídeo, porque meio que nos últimos tempos eu acabei parando de jogar. Então eu quero muito ver o que esse cara vai falar, então vamos iniciar o vídeo. A gente começa com Hollow Knight, um jogo ótimo. Inclusive, E né? aí, tudo bem com Oi. vocês? Esses dias eu tava aqui pensando, pra variar, né, em videogame, pensando Sim. assim, sem motivo específico, no aleatório mesmo, e quanto mais eu pensava, mais uma pergunta ficava voltando pra minha cabeça. Qual E pergunta essa seria? pergunta é simples, mas talvez se a gente falar sobre ela, ela não seja mais tão simples assim. Então, eu quero te fazer essa pergunta agora. Videogame ainda é diversão pra você? Olha, falando aqui um pouco, é porque como eu tive que fazer várias análises de jogos, assim, nem o tempo todo era tão divertido assim. Teve sim jogos que eu gostei de estar jogando, teve sim jogos que foram bons passatempos, mas assim, realmente só é diversão mesmo quando eu tô jogando com amigos, parando pra pensar. É porque quando eu tô jogando sozinho, eu até tenho sim vontade de jogar, só que eu acabei parando nos últimos tempos, eu só tenho que começar mesmo a jogar pra continuar uma jornada. Tanto que eu quero sim fazer novas análises no canal, no outro canal, né, o meu. Eu meio que dei uma pausa, não sei muito bem produzir pro canal agora. Esse canal aqui, né, o Caras Reagens, ele tá sendo um canal legal, que eu tô gostando de passar tempo, gravar vídeos aqui, né, com o pessoal, e realmente é bom, mas vamos continuar. Eu falo isso porque parece que hoje em dia, videogame, assim como qualquer outro tipo de mídia, virou muito mais um gerador de discussões do que um espaço de lazer pra É, gente principalmente nas redes jogar e sociais, se né, vamos divertir. confessar. Esses dias eu até entrei um pouco na internet e eu reparei nesse padrão da gente quase sempre encontrar pessoas falando não sobre as experiências, sobre os Ah, jogos que elas estão zerando, sobre sim. momentos legais jogando, mas a gente vê timinho. Sabe, timinho sendo formado e sempre tem um Tipo, aqueles que defendendo alguma defendem, coisa né? com todas as Ah, forças e sim. outro atacando essa mesma coisa na É mesma intensidade, hater, aquele efeito de é ação e defensores, reação, vamos dizer né? assim, E né? uma coisa curiosa é que muitas vezes O nem cara babandou, importa vamos dizer qual é assim, o pelo amor de jogo Deus. em si, qual é a empresa ou o assunto. O que importa pra essa galera parece que é Hum. discordar. É tá do lado oposto. É, parece que tem uns Por que são quê? trolls mesmo pra pensar, Porque né? A sim. gente devia questionar isso. Nossa, é um... Nossa, E isso verdade, tem que lembra jogar muito isso bem o que aqui a de gente novo. vê na política, principalmente aqui no Brasil, né? Não parece que as Política. pessoas estão Política é um caos buscando no um Brasil. bem maior, um benefício para elas mesmas, né? Uma ideia mais ampla, algo que faça sentido Um caos, além tá? do nosso próprio ego. Parece que elas só querem brigar mesmo, querem alguém para defender como se fosse de estimação ou alguém para odiar com todas as forças também, como se esse cara fosse o É, pior próprio que ficou bem demônio. E verdade esse mesmo. comportamento se espalhou para tudo, filme, série, livro e videogame também não ficou imune, né? Videogame, eu me arrisco a dizer que Não, é né? até mais, porque eles mexem muito com identidade, com nostalgia, com memória Pior que é afetiva das verdade, né? pessoas, né, que são temas bem delicados, Tipo, eu e amo aí Rayman vira um Legends. terreno perfeito para esse tipo de disputa. Eu fico com uma sensação de que hoje a gente perde muito mais tempo em comentários, É. briguinha, em post maldoso, feito aí Nossa, só pior... pra gerar engajamento Ela do tem que isso que é assim jogando mesmo. videogame de verdade. É como se a experiência tivesse sido É, tem que um empurrada pouco pra discutir sobre isso, escanteio. né? Pra pensar. Pelo menos, E não isso é nos muito últimos estranho, né, tempos. cara? Porque assim, videogame sempre foi uma coisa, na teoria, pelo menos, muito simples: lazer, Sim. prazer e diversão. Só que Sim, parece que a nossa verdade. sociedade chegou num nível que ela não consegue mais enxergar isso. Tudo vira alvo. Se um lado É, critica, tipo... o outro É, automaticamente bem isso. vai ter que aparecer pra elogiar, não porque de É, né? fato eles acreditam de verdade naquilo que eles estão defendendo, mas porque alguém precisa discordar. Se alguém falar A, tem que aparecer outro É, pra porque sempre falar vai ter B. alguém do Alguém contra, né? precisa se opor, se posicionar e dar opinião sobre coisas que muitas vezes nem entende, né? E no fundo, esses timinhos que eu falei só querem isso: discordar um do outro pra ver quem aparece mais, quem lacra mais na internet, quem grita mais Quem alto, quem lacra? ganha mais atenção. E aí a gente vê brigas que começam por Concordo mesmo. absolutamente tudo: por marca, por console, por IP, por empresa multimilionária que nem sabe que esse cara existe. Pior que pra pensar, né? Teve várias coisas que já aconteceram. Tipo, eu lembro que teve um negócio de que, o Game Pass antes era R$ 60. Eu sei que antes ele era R$ 60 e hoje em dia ele tá por 120. Ah, não é 120, é tipo, acho 119,
99 um centavo. É quase 120, velho. É basicamente 120 reais. E assim, esse negócio, eu mesmo era o cara que eu até defenderia a Microsoft em certos pontos, mas quando isso aconteceu aí do Game Pass, eu realmente não fiquei, nossa, eu fiquei decepcionado pra pensar. Eu fiquei decepcionado, porque pensando, nossa, poxa, por que isso aconteceu? Pô, só aumentasse pra tipo 70 reais? Ainda tem muita gente que ia manter assinado, sabe? Mas pô, 120? Aquilo ali foi insuportável. Aí imagina ter gente defendendo um negócio desse. Sério, quem defendesse um negócio desse ia ser muito, tipo, como é que é? Um baba-ovo da Microsoft. Assim, eu gosto da Microsoft parcialmente. Por um lado, meio que sim, né? Mas não sei se... Mas eu atualmente não sei o que dizer, tipo, ah, não, eu gosto da Microsoft por causa disso. Acho que o máximo mesmo é o quê? O Microsoft Rewards. Ou que, acho que, eu não sei se isso é até hoje, que a Microsoft é mais barato do que na Sony, né? No PlayStation. Pelo que eu sei, acho que isso ainda é até hoje. Ou tá a mesma coisa? Pelo que eu sei, acho que a coisa mais recente até hoje foi o... Como é que é? O Hollow Knight Silksong, que lá tava na PlayStation, no PS5 tava mais caro do que no Xbox. No Xbox tava 70 alguma coisa, mas voltou a 60. Voltou, entre aspas, né? Porque na Steam começou a 60 e foi pro Microsoft também, né? Foi lá no Xbox 360 também. Assim, eu mesmo, mas tinha Xbox, por um lado? Meio que sim, mas mesmo assim, sendo mais pra um tinha Xbox do que PlayStation, eu não sou de querer, sabe, defender a Microsoft. Mas realmente, dá pra ver que, sei lá, se eu for atrás de procurar onde tem gente discutindo, eu vou sim encontrar. Acho que diversos assuntos eu posso encontrar mesmo. Diversos, qualquer um, até de coisa desconhecida. Ele mostrou bons pontos aí, eu gostei disso. Briga por nota, por review, por opinião, briga até por platina, cara. Isso pra mim é um exemplo muito claro de como as coisas parece que saíram do controle. Real, não platinem jogos, tá? Assim, por pensar que, não, vai ser divertido. Tem não gente, vai. por exemplo, que não gosta de troféu, de conquista, de platina, 1000G, enfim. E beleza, então, isso é totalmente válido. E fique claro, tá? Eu não tô falando sobre opinião pessoal nesse vídeo. Cada um tem a sua. Eu tô falando quando isso começa a tirar o foco do que realmente importa e virar ataque pessoal do nada. Mas, voltando aqui pro assunto. O problema é quando esse cara que não gosta de platina, ele acha que só porque ele não gosta, isso não deveria nem existir. Como se o gosto dele tivesse que ser regra. E aí, quem gosta de platinar jogos então, automaticamente tá errado. Sendo que é bem simples, né? Se você não gosta, de cada um, ignora. Dá pra você ignorar completamente a existência de troféus e fingir que aquilo nem existe. Dá pra desabilitar a notificação, sabe? Mas não. Para algumas pessoas, o simples fato de algo existir e não agrada a elas já é um motivo suficiente para ela querer que aquilo pare de existir. E claro que existe o outro lado também, né? O exagero oposto. Aquele cara que platina tudo e se acha melhor do que todo mundo só por causa disso. Só porque ele passou lá 900 horas correndo atrás de um vaso pra pipocar um troféu por 5 segundos na tela e por causa disso ele se sente superior. Então pra esse tipo de pessoa, quem não platina nada é quase um sub-humano e é sempre, como eu falei, ação e reação, né? É um exagero alimentando o outro. E isso acontece também com fanboy, né? Fanboy de console, fanboy de empresa, fanboy de franquia. E sinceramente isso é uma coisa que eu observo bastante e nunca consegui entender. Tem fanboy até de Dark Souls 2, cara. Toda vez que eu falo desse jogo aqui, eu tomo uma porrada. Você não pode dar uma opinião minimamente diferente sobre o jogo que aparece um monte de gente extremamente ofendida, defendendo o jogo como se você tivesse falado do filho deles. É um nível, assim, de falta de confiança, de apego emocional que realmente eu não consigo entender, sabe? E eu não tô falando, eu tô dando exemplo de Dark Souls 2 aqui, porque é o seguinte, é um jogo que eu já tentei jogar aí umas 5 vezes e não gostei, acho que não sou obrigado a gostar e não tem problema nenhum eu falar sobre isso, mas sempre aparece aquela galera que não aceita você ter uma opinião diferente, você não gostar do que elas gostaram, e também a galera que não aceita você gostar de algo que elas detestam. E o que eu tô falando aqui é o seguinte, não é sobre a gente gostar ou não das coisas, todo mundo goste do que quiser, cara, tem gente que gosta de LoL, entendeu? Então, normal. O estranho é essa necessidade da gente transformar qualquer opinião diferente em ataque pessoal. Então assim, você gosta ou não gosta do que você quiser, só que a partir do momento que isso vira um ataque, vira uma briguinha inútil, não faz sentido nenhum, sabe? Como se a gente criticar um jogo fosse automaticamente a gente falar da mãe do cara que gosta desse jogo. Não é assim. Então, só de eu falar mal de um jogo ou falar bem de um... É bem raro eu ler comentário aqui no canal, inclusive por causa disso também, mas eu, sinceramente, eu não ligo muito. Mas esses dias eu vi que o meu vídeo sobre o que aconteceu com Assassin's Creed, né? Onde eu falo sobre toda a saga de Assassins, tava bombando, passou das 100 mil views e tal, e eu fiquei curioso, né? Pra ver o que estavam falando. E eu entrei nos comentários e tinha um chat, basicamente, formado
sentado ali com um monte de cara barbado se ofendendo por causa da fase RPG da franquia, sabe? De um lado, gente defendendo e de outro lado, gente atacando. E essa discussão, como sempre, não leva a lugar nenhum, porque não existia um raciocínio, uma ideia sendo discutida, não existia nada, só existia uma conversa que parecia que ficava girando em círculo, onde ninguém muda de ideia, ninguém aprende nada, ninguém sai melhor dali, e os caras estavam começando a se xingar, sabe, por causa de jogo. E aí eu fico pensando, em que momento esse fio da meada da coisa foi perdido? Porque se a gente volta um pouquinho no tempo e pensa na criação dos videogames, dá pra ver que eles nasceram pra fazer uma coisa muito simples e muito boa. Videogames foram feitos pra divertir, pra entreter, pra causar sensações boas na pessoa. E pra quem ainda tá disposto hoje em dia, eles podem continuar fazendo isso. Você consegue fazer isso de aliviar o estresse? A gente encontra diversas mensagens, lições de vida, aprendizados em jogos que talvez a gente não encontrasse em nenhum outro lugar. Jogos falam sobre perda, sobre amizade, sobre amadurecimento, sobre escolhas, sobre consequências das nossas ações e vários games acompanham as fases da nossa vida, eles marcam os nossos momentos. Eu acho que filmes e livros são mídias muito incríveis também, sempre gostei, só que não existe nenhuma forma de contar histórias ou de te levar para novos mundos como videogame, porque ali você não é só o espectador. Você participa, sabe? Você toma decisão, você erra, acerta, você anda pelo mundo, explora, observa e vive aquela era, aquele espaço que você tá. É uma experiência muito mais ativa e isso é, assim, surreal, né? Por isso que quando eu vejo um cara brigando, cancelando alguém porque o cara errou o nome de personagem, ou mesmo quando a gente encontra grandes portais jornalísticos fazendo críticas claramente enviesadas, porque pra eles tudo precisa se encaixar em uma pauta específica que eles apoiam, eu fico pensando no quanto de paz essas pessoas estão perdendo por algo que não faz sentido nenhum, uma briga que nunca vai levar a lugar nenhum. É muita treta por nada, cara, é muita gente frustrada, descontando a raiva em alguma coisa. E se tiver um videogame no meio, ele vai ser o alvo. Não porque o jogo de fato merece, mas porque ele virou basicamente um campo de batalha para algumas pessoas. E assim, ninguém é obrigado a gostar de tudo e ninguém é obrigado a elogiar tudo. Todo mundo tem direito a dar opinião. Eu sempre falo isso aqui no canal. Só que existe uma diferença gigantesca entre ter opinião e viver em função de reclamar. Existe uma galera que, independente do que seja, eles vão reclamar. E do outro lado, uma galera que, independente do que seja, eles vão defender qualquer merda que lancem, desde que atenda aquela cotinha que eles querem. Então não existe meio termo, não existe nuance. Ou é 8 ou é 80. E isso não vem de hoje, mas reclamar dá view, dá like, dá alcance. Então tem cara que nem joga videogame, nem gosta de fato, e cria canal, cria página só pra falar mal. Como se absolutamente nada que é lançado hoje fosse bom. Jogos pioraram, jogos não melhoram, isso aqui tá um lixo, aquilo ali tá um lixo, esse jogo que nem lançou ainda tá um lixo. É sempre esse mesmo discursinho repetido e parece que algumas pessoas gostam disso. Parece não, né? Tem cara que adora isso, gostam de estar constantemente insatisfeitas, constantemente indignadas com a coisa. Isso vira um hábito dentro da cabeça da pessoa. Tem cara que se esforça pra gostar de videogame. E isso pra mim é uma das frases mais estranhas que existem, né? Mas é verdade. Por que se esforçar pra gostar de videogame, cara? É basicamente tá se forçando. Isso parece muito quando a gente fala sobre zerar jogos também. Eu amo zerar jogos, amo completar coisas. Quando o jogo é bom, quando ele me prende, eu até gosto de ir lá e fazer a platina, fazer 1000G no Xbox. Isso faz parte do meu prazer com aquela experiência. Só que tem muita gente que se força a jogar alguma coisa que ela odeia só pra zerar, só pra falar que zerou. Como se videogame tivesse que ser produtividade. Como se aumentar uma listinha de jogos zerados trouxesse algum tipo de XP aí pra sua vida real. Esses dias eu até tava conversando com um amigo que odiou Starfield, odiou mesmo, e ainda assim, ele tem mais de 70 horas no jogo, porque ele odeia o jogo e tem 70 horas dele. Eu fiquei louco assim a hora que eu vi isso, sabe? Isso é muito estranho, tem muita gente que faz isso. É alguém gastando tempo com algo que não tá sendo legal pra ela, sem saber nem explicar direito por que ela tá fazendo aquilo. Só porque ela começou, só porque ela gastou um pouco de dinheiro, só porque ela, entre aspas, tem que terminar aquilo. Videogame, na minha opinião, não é produção, não é meta, não é número, não é lista, currículo, nada disso. Videogame é experiência, é o quanto aquilo tá legal pra você naquele momento. Porque tem jogos também que em dados momentos eles fazem muito sentido e em outros momentos não fazem nenhum sentido você jogar. Então, se não tá legal, para.
vai jogar outra coisa, é simples. E se você tá em dúvida do que começar, escolhe qualquer jogo que minimamente te interesse, joga umas horinhas lá e se não gostou, tá tudo bem você parar. Tá tudo bem ir pro próximo. Então, Isso não te faz menos gamer do que ninguém. fato mesmo. Cara, eu acho que eu nunca vi tantos fatos no jogados assim. Caraca, mano, esse vídeo foi muito bom. E É o um vídeo motivo de eu realmente querer mostra fazer muitos esse pontos vídeo, que não tem interessantes. nada a ver, basicamente, com todos os outros que eu faço aqui no canal, né? É um vídeo mais de conversa mesmo. Mas é que depois de eu pensar em tudo isso, fazia um tempo que eu tava refletindo sobre esse assunto, eu percebi que muitas vezes a gente mesmo transforma os videogames em algo chato, em obrigação, em palco pra discussão, em disputa de ego. E cara, isso tá muito errado. Olha quantos mundos existem pra gente conhecer, quantas histórias estão aí pra Fato, né? gente ir lá O viver, tanto quantos que eu ainda não jogos joguei, que pelo a menos que gente eu conheço pode um rir, exército. chorar, se emocionar, vibrar. Então tem coisa boa demais nesse meio pra tudo isso ficar em segundo plano por causa de discussãozinha de Twitter, de TikTok, de Instagram, sei lá, de comentáriozinho Fato raivoso ou mesmo. guerra desses timinhos que eu falei. Videogame sempre foi sobre a gente sentar, pegar um controle, um teclado, né, e viver alguma coisa ali, naquele momento. Então, tem uma mensagem bem simples aqui, que é o seguinte: faz o que você quiser, joga do jeito que você quiser, mas se você me permite um conselho, vai jogar, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo e Nossa, até a perdão. próxima. Esse vídeo foi incrível. Esse vídeo foi incrível, mano. Mano, manteve a real mesmo. Caramba, eu nunca achei que eu vi tanta coisa sendo metida a real. Foi um ótimo vídeo. Foi um vídeo que realmente refletiu e jogou muita coisa no cara. Eu adorei esse aqui. É muito bom. Eu refleti mesmo. Achei que seria um vídeo mais pra motivar eu voltar a jogar até. Eu tava muito pensando que era isso. Mas realmente foi um vídeo mais pra ver que, tipo, o que as pessoas estão fazendo com os videogames ultimamente, nesses últimos tempos, né? Por causa da internet, até pra pensar, redes sociais. E, realmente, a gente só devia jogar e se divertir. Isso que a gente devia fazer. Caramba, impressionante. Pessoal, esse foi o react de hoje. E até a próxima.